Porque o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro desembarcou no Brasil agora há pouco. Ele falou sobre a relação dele com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também contou um pouco sobre a viagem dele aos Estados Unidos. Vamos assistir. Bora. Não, na verdade, eu fui pedir o cancelamento desse processo de tarifação no Brasil pelas razões técnicas e também pelas razões políticas que eu expus lá pessoalmente na defesa oral. Então não estou preocupado com a minha campanha, eu queria ver mais pré-candidatos junto comigo, inscritos nessa audiência pública para defender o Brasil. Apenas eu fui. E aí alguns ficam atirando pedra de braços cruzados, torcendo para que não dê certo. Eu fiz a minha parte, agora cabe ao governo americano tomar a decisão, né? E mais uma vez, eu vou fazer sempre aquilo que eu acredito que é melhor para o meu país, e foi o que eu fui fazer nos Estados Unidos. Estou de volta aqui agora para continuar defendendo o meu país agora aqui dentro também. Tem mais, viu, Felipe? O senador também ressaltou com quem ele conversou sobre a possibilidade de adiar esse tarifaço nos Estados Unidos. Acho que essa aproximação consegue, de alguma maneira, evitar essas tarifas. Como que você vê a situação do governo federal atual também para tentar evitar que essas tarifas avancem, que prejudiquem a economia brasileira? A gente tem sempre que tentar entender quais são os fatores que podem influenciar uma tomada de decisão do presidente dos Estados Unidos. Então tive, com o presidente dos Estados Unidos, com o vice-presidente, o J.D. Vance, com o secretário de Estado, Marco Rubio, da outra vez que eu estive pessoalmente pedindo para que não houvesse a tarifação sobre empresas brasileiras. E se isso for importante para que os Estados Unidos não tarifem as empresas brasileiras, que bom. Que bom que tinha pelo menos um representante do país, um agente político do país, dizendo isso, tentando convencer as pessoas no governo americano de que o Brasil já tem as empresas mais taxadas do mundo pelo atual governo, o Partido dos Taxadores, e que não há necessidade nenhuma de impor mais essa sobretarifa de 25%, vai ser ruim para as empresas brasileiras e também vai ser muito ruim para os consumidores americanos, foi uma outra parte que eu fiz essa defesa. Então vamos esperar agora, fiz a minha parte, não vi nenhumzinho representante sequer do governo brasileiro para defender o Brasil e os interesses da nossa nação brasileira, porque claramente a única pessoa que quer essa tarifa no Brasil é o Lula. Sabe, Felipe, que esses vídeos chegaram depois que a gente já estava aqui no ar, no Contexto Metrópolis. Aí a produção escreve uns textos bem bonitos para eu ler, né, aqui para vocês. Aí o próximo vídeo que a gente vai chamar é falando sobre a relação, né? Porque o Flávio falou sobre a relação dele com a madrasta, mas eu trocaria o termo para treta. Então vamos ver. Das eleições, e tivemos aquele vídeo da Michele Bolsonaro. Queria perguntar como está a relação do senhor com a ex-primeira-dama, e recentemente também o Valdemar deu uma entrevista dizendo que vocês tinham que se acertar por conta da eleição. Vocês já se acertaram? Como é que está essa conversa entre vocês? Eu estou sempre aberto aqui a conversar, sempre esperando o tempo que ela achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque eu tenho certeza que a Michele pensa igual a mim. Ninguém aguenta mais 4 anos de PT, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, no final das contas tem que estar todo mundo junto para combater esse inimigo do Brasil, que é o atual governo. Cortina de fumaça está lançada. Felipe Monteiro, foi o que eu falei aqui mais cedo, né? A gente esqueceu de vários assuntos importantes. INSS, Lulinha, Roberta Luxinger, Banco Master. O assunto agora é Flávio Bolsonaro, tarifaço, assunto importante, inclusive para o próprio presidente Lula, que pode desviar o foco de todos os problemas do governo Lula usando esse assunto. Daí o Flávio Bolsonaro quer capitalizar também para tentar desviar também o caso Master da pré-campanha dele. E aí ele diz, olha, ao menos eu estive lá enquanto autoridade para defender o nosso país. O que ele foi fazer é tentar adiar a imposição dessa sobretaxa de 25% à exportação dos produtos brasileiros para depois das eleições. E se colocou no lugar de que, se eu vencer as eleições, depois a gente conversa aí entre dois governos que vão ter uma diplomacia mais azeitada. E eu quero ouvir a sua opinião sobre toda essa fala do Flávio Bolsonaro, que para mim esse assunto é mais uma cortina de fumaça. Lira, com certeza a cortina de fumaça, né? Depois da viagem do Flávio Bolsonaro e dessa notícia sobre a possível taxação dos Estados Unidos em relação ao Brasil de 25% como forma de sancionar o Brasil, você vê que saiu do noticiário, ou saiu pelo menos das narrativas políticas, a questão do Banco Master e a questão do relacionamento dele com o Daniel Vocaro e com o Banco Master, né? E mais do que isso, né? O vídeo da Michele Bolsonaro, no momento
em que o PT da Bahia foi arrastado para o centro do escândalo do Banco Master, também ajudou a diminuir e atenuar a questão relacionada ao PT e ao Lula no processo de eleição e do envolvimento do PT com o Banco Master. Então, de fato, né, essa notícia toda foi uma grande cortina de fumaça. Né? E o Flávio Bolsonaro, eu venho falando aqui o tempo inteiro, né? O Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, foi defender o cancelamento do processo de taxação de 25% do Brasil, com argumento meramente eleitoreiro, nem argumento político. Ele até colocou nesse depoimento dele que ele falou com argumentos técnicos e argumento político, mas na verdade não foi político, foi eleitoreiro. Né? O que ele falou nas entrelinhas claramente foi o seguinte: Trump, governo dos Estados Unidos, vamos adiar esse processo, essa decisão, depois das eleições, porque se você taxar o Brasil nesse momento, vai fortalecer a candidatura do Lula. Porque o Lula virá com o argumento de defender a soberania do Brasil, defender a autonomia e independência dos poderes constituídos no Brasil, e isso vai fortalecer ele como fortaleceu no passado, quando vocês taxaram o Brasil. Ou seja, o argumento do Flávio foi eleitoreiro. Vamos esperar as eleições acabarem para você tomar a decisão sobre a taxação ou não do Brasil. Então não foi argumento técnico, pelo contrário, e nem político. Foi argumento eleitoreiro, sim. Essa é a minha crítica à fala do Flávio Bolsonaro e ainda dele aos Estados Unidos para isso. Ele podia usar inúmeros argumentos técnicos que ele tem, que o Brasil tem, né? Relacionado com a questão da propriedade intelectual, relacionado com a questão do PIX, relacionado com a questão da liberdade de expressão e de uma decisão de um ministro, né, eleito, né, escolhido pelo presidente da República, legítimo, né? Pode até criticar a questão da liberdade de expressão, dizer a narrativa da direita e dele que o Brasil não vive uma plena democracia. É até legítimo isso, mas daria para ele, de certa forma, sair, né, dessa questão para focar nas outras questões técnicas e justificar a não taxação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. No ponto que ele falou da Michelle Bolsonaro, ele deu a entender claramente que a questão está na mão dela, né? Ele está aberto ao diálogo com ela, mas ela não estaria no momento, né, de receber ele. E ele estaria esperando a Michelle Bolsonaro dar um aceno para ele, deixar de lado as rugas, né, e mostrar o interesse de dialogar com ele. Ele iria até a Michelle Bolsonaro para conversar e tirar, né, resolver esse conflito e essa briga toda. Então ele deu a entender que a Michelle Bolsonaro não quer falar com ele. É isso que dá para depender das palavras dele, Neila. E aí ele fala um ponto retórico que todo mundo fala, que a Michelle Bolsonaro, assim como ele, não aguenta mais 4 anos do PT. Então, os dois estariam automaticamente do mesmo lado nesse processo de eleição. Mas o que eu achei interessante da fala dele foi que ele deu a entender que a Michelle Bolsonaro não quer falar com ele. Ele estaria aberto ao diálogo, mas ela não quer o diálogo agora. Ele estaria esperando o momento adequado para ela, para sentar à mesa e resolver essa situação toda. Ó, o seguinte, nosso tempo acabou, mas vamos combinar um negócio? Tem um assunto importante que a gente precisa falar amanhã.